Boa noite, meu nome é Michel. Eu gostaria de pedir atenção para ouvir a palavra de Deus, ouvir o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho que o apóstolo Paulo diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você que está ouvindo essa mensagem, considere-a, e é muito importante você prestar atenção. E eu gostaria de iniciar compartilhando uma passagem que se encontra no livro de João, capítulo 12, versículo 47 e 48. Jesus Cristo vai dizer: se algum homem ouvir minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar e não receber minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho falado, essas irá julgar no dia do juízo. Amados, é muito importante essa mensagem. Cristo, quando ele veio aqui na terra em figura de homem, 100% Deus, 100% homem, sentiu na pele as mesmas tentações que nós sentimos. Ele diz essas palavras: quem ouvir minha palavra e não crer, eu não vou julgar, porque eu não vim para salvar, eu vim para salvar. E de fato Jesus veio para salvar todo pecador da ira de Deus. Então Jesus em vida, ele fala: eu não irei julgar, eu vim para salvar, mas no dia do juízo a minha palavra irá julgar. No livro de João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer que no início era o verbo, e o verbo era Deus, e ele estava com Deus. Jesus Cristo é a própria palavra de Deus. Ele veio com misericórdia, com a sua graça, para oferecer salvação. Todos nós pecadores que estavam destinados pelo nosso pecado original ao inferno. E ele falou que ele vai voltar, mas quando ele voltar, ele não vai voltar no seu trono de misericórdia. Ele vai voltar no trono de justiça, fazendo juízo sobre toda a humanidade. E todo aquele que ouve a palavra de Jesus hoje, enquanto ele ainda está no trono de misericórdia, e rejeita, quando ele voltar, o próprio Cristo vai desprezar, vai rejeitar, vai ignorar. E não somente isso, vai lançar no lago de fogo eterno, que é a segunda morte, onde que é um lugar que está preparado para o diabo e seus anjos. A Bíblia vai descrever que lá é um lugar horrível. Lá haverá choro, pranto e ranger de dentes. O verme, ele nunca morrerá. O fogo nunca se apagará. E todos que for lançado lá, ele vai implorar para querer sair de lá. Mas não tem jeito. E por que não tem jeito? Porque hoje tem vários caminhos que conduzem as pessoas para o inferno. Vários caminhos, muitos caminhos. Só que não existe nenhum caminho para tirar e para sair do inferno. Então aproveita hoje que vocês estão ouvindo a mensagem do verdadeiro evangelho. Crê no sacrifício de Cristo. Se arrependa dos seus maus caminhos, confessa a Deus seus pecados e se humilha diante de Deus para que você possa encontrar salvação. E no dia do juízo, quando Cristo voltar fazendo juízo e justiça sobre toda a humanidade, você se encontra justificado em Cristo diante do tribunal, na presença de Deus. É o único meio de salvar. Infelizmente, o falso evangelho ensina que se você ir na igreja todos os cultos, se você dar dízimo, se você fazer campanha, se você fazer corrente, se você participar de ato profético, você vai estar bem com Deus.
você vai estar obedecendo Deus. Mas isso tudo é mentira, porque isso tudo é obra de homens. Isso não tem a ver com Cristo. Não tem a ver com o Evangelho de Cristo. E todos vocês precisam entender uma coisa: que não existe nada que o ser humano pode fazer por si mesmo para encontrar salvação em Cristo. O único meio de o ser humano encontrar salvação é por meio do sacrifício de Cristo. Crendo que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados, se arrepender dos seus pecados, confessar seus pecados, se humilhar diante de Deus, nascer de novo, negar a ti mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Esse é o único meio de chegar até a Deus. Jesus, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Todas as religiões, ela fala assim: você só precisa ser uma pessoa boa para você estar bem com Deus. Mas Cristo está dizendo: eu sou o caminho, se não for por mim, ninguém verá a Deus. As religiões vão dizer que você precisa fazer isso, que você precisa fazer aquilo para estar bem com Deus. Jesus está falando: você só precisa crer e se arrepender dos seus pecados. Você não precisa fazer mais nada, porque se existisse algo que você pudesse fazer para encontrar Deus, não teria necessidade de Cristo vir e padecer morte de cruz, para que nós pudemos se arrepender do nosso pecado e reconciliar com Deus. Mas infelizmente, amado, o falso evangelho, ele tem deturpado o evangelho de Cristo. Ele tem blasfemado o evangelho de Cristo. Eles criaram a ideia que o Cristo que eles criaram em suas mentes é um Cristo que dá tudo que a pessoa quer. Então, se você quer sair do vício, Cristo vai te tirar. Se você quer uma casa, Cristo vai te dar. Se você quer um carro, Cristo vai te dar. Se você quer uma casa de frente para a praia, Cristo vai te dar. Se você quer arrumar um namorado ou uma namorada, Cristo vai te dar. E isso é mentira. E isso é engano. Imagina, vamos raciocinar junto. Imagina Cristo vindo, sofrendo humilhação, sendo chicoteado, pisoteado, caluniado, defamado e agora crucificado. E você chega perto de Cristo e fala: mestre, por que você está fazendo isso? Ele olhar para você e falar assim: para te dar uma casa. Quanta abominação, amado! Cristo não morreu na cruz para realizar sonhos de ninguém. Cristo morreu na cruz para que cada um de nós, pecadores, que está escravizado pelo pecado, que já estava condenado à morte eterna pelo pecado, se arrependesse, encontrasse salvação. É esse o propósito de Cristo ter vindo aqui na terra e morrido naquela cruz. Nada além disso. A única promessa que Cristo fez a todo que nele crê é que se humilhar diante dele, confessar seus pecados e crer no seu sacrifício, ele dará a vida eterna. Ele não prometeu mais nada disso. Cristo não veio no mundo para fazer do pobre rico financeiramente. Cristo veio ao mundo para fazer do morto vivo espiritualmente. Foi isso que ele fez comigo. Eu me encontrava morto nos meus delitos e pecado. Eu me encontrava morto em meus delitos e pecado. Até que um dia eu encontrei Jesus. E quando eu tive encontro com Cristo verdadeiro, que Ele me mostrou minha vida de pecado, a vida de engano, de abominação que eu fazia contra Deus, e eu vi que eu era merecedor do inferno, foi aonde eu me arrependi dos meus pecados, confessei meus pecados a Cristo e humilhei, implorei, pedindo para que Ele tinha misericórdia de mim e me desse a oportunidade de vida novamente.
E foi onde que eu fui salvo. Isso não aconteceu em uma igreja, depois de uma pregação melancólica, emocional, com a música no fundo, e o pregador falando, quem quer aceitar Jesus? Não, não foi assim. Foi no leito do hospital, quando ele me mostrou meus pecados, e me mostrou, se eu morresse naquele momento sem arrependimento, eu iria para o inferno. Foi assim que Deus me salvou. E é dessa maneira que Ele quer salvar cada um de vocês. Mas vocês precisam entender que sem arrependimento, sem fé, é impossível chegar a Deus. Sem crer no sacrifício de Cristo, sem confissão de pecado, é impossível chegar até a Deus. Cada um de vocês, amado, precisa refletir nisso que eu estou falando. Às vezes, quando a gente começa a pregar, muitas pessoas endurecem o coração. Por quê? Porque nós não viemos trazer palavras de lisonja. Nós não viemos trazer palavra para massagear o ego de ninguém. Nós não viemos enganar as pessoas. Nós viemos anunciar o verdadeiro Evangelho de Cristo. O Evangelho que tem poder para te salvar do lago do fogo eterno. Mas muitas pessoas ignoram. Por quê? Porque o Evangelho genuíno de Cristo, ele é indigestível. Talvez, de primeiro momento, ele é até doce na sua boca, mas quando vai digerir, ele é amargo, ele é indigesto, ele é rejeitado. Por quê? Porque ele é algo que a sua carne abomina. Porque a sua carne está gritando agora, com desejo de permanecer no pecado, com desejo de continuar te conduzindo a passos largos para o inferno. Mas o Evangelho de Cristo vem de confronto com os seus desejos carnal, com a sua imundícia de pecado, denunciando os seus pecados, causando confronto contra o seu pecado e até mesmo contra o pecador. Esse é o Evangelho de Cristo. E quando a gente prega assim, a maioria não quer ouvir. Ah, Jesus era amor. Jesus era amor. Jesus não pregava assim. Jesus era bom. Jesus amou as pessoas. Jesus, ele curou as pessoas. Ele dava comida às pessoas. Jesus era amor. Jesus não julgava ninguém. É mesmo? Qual Jesus? Porque o meu Jesus, ele era totalmente diferente desse Jesus que vocês acreditam. O meu Jesus, as pessoas odiavam ele, a ponto de querer matá-la. Várias vezes pegaram pedra para querer apedrejar ele, porque não suportava ouvir as palavras de Jesus. As pessoas odiaram tanto, ao ponto de crucificá-lo na cruz e furar sua barriga com a lança, porque odiaram ele, rejeitaram o pão da vida. Mas a falsa igreja, o falso evangelho, ensina que Deus é amor, que Jesus é amor, que Jesus não julga ninguém. Então eu quero ler uma passagem aqui, para ver se realmente esse falso Jesus, que a maioria de vocês acredita, é o mesmo Jesus das Escrituras. Porque a maioria de vocês criou o próprio Deus na sua mente. Aí eu creio em Deus, eu estou bem com Deus, mas continua na cachaça, na mentira, no vício, na fornicação, no adultério. Você não crê em nada, você crê no seu pecado. Porque se você cresce em Deus verdadeiramente, você abominava tudo aquilo que é abominável aos olhos de Deus.
A mensagem que eu quero compartilhar, ela está no livro de João, capítulo 8, versículo 44. O contexto, Jesus estava pregando para o povo judeu, e eles já estavam bravos com Jesus. E eles falavam para Jesus que Abraão era o pai deles, e que Deus era o pai deles. E Jesus ficou tão bravo com eles que falou assim: Deus não é seu pai, Abraão não é seu pai, porque se Abraão fosse seu pai, você entenderia a minha linguagem. Se Abraão fosse seus pais, você entendia a minha linguagem. E ele começa a dizer: vós sois do vosso pai, o diabo. Ué, mas Jesus não é amor? Jesus não julgava ninguém? Jesus não fazia mal para as pessoas? Jesus não era tudo de bom, igual os ursinhos carinhosos? Agora Jesus está falando aqui, ó: vós sois de vosso pai, o diabo, e quero satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é o próprio, porque é um mentiroso e pai da mentira. O Jesus de amor, ele está aqui falando que as pessoas que rejeitaram ele eram filho do diabo, porque elas tinham criado um falso Deus em sua mente. E se é filho do diabo, e diabo é o pai da mentira, todas essas pessoas Jesus chamou de mentiroso. Olha aqui no versículo 55: e vós não conheceis, mas eu conheço. E se eu dizer que não conheço, eu serei mentiroso como vós. O próprio Jesus está dizendo para aquelas pessoas: vocês são mentirosos, vocês são filhos do diabo. Não adianta você falar que crê em Deus se você continua no pecado. Não adianta falar que você é filho de Deus se você não abandonou a mentira, a fornicação, o adultério, a cobiça, a droga. Não adianta. Isso é um engano da sua mente. Apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 1: se nós mesmos, ou até um anjo que desceu do céu, ou qualquer outra pessoa, anunciar outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo, seja ele considerado anátema. E é isso que ele está falando, que qualquer um que anuncia um falso evangelho é para ser considerado maldito. Infelizmente, a maioria dos pastores hoje, eles se venderam para o Deus do dinheiro. Eles falam para você ir na igreja dele que você vai ser próspero. Fala que você basta dar o dízimo que vai solucionar seu problema, mas nunca fala que você precisa abandonar a sua vida de pecado. Infelizmente, amado, eu já falei e vou repetir: Cristo não veio na terra para fazer do pobre rico financeiramente. Cristo morreu na cruz para fazer do morto vivo eternamente. Esse é o único propósito de Cristo ter morrido na cruz. Cristo não morreu na cruz para fazer o que você deseja. Cristo não morreu na cruz para satisfazer os meus desejos. Cristo morreu na cruz para você se arrepender dos seus pecados. Sem Cristo, todo ser humano, sem Cristo, está mortos em seus delitos e pecado. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e privados está da glória de Deus. E Romanos também vai dizer que Deus provou seu amor para conosco, em que nós ainda pecadores, Deus enviou seu Filho para morrer pelo nosso pecado. João 3,16 vai dizer
que Deus amou todo mundo, que Ele enviou seu Filho Jesus, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quantos de vocês têm crido em Cristo? Quantos de vocês têm abandonado suas vidas de pecado? Quantos de vocês têm largado a mentira, o adultério, a prostituição, os vícios, a bebida, a droga? Quantos de vocês têm buscado a Deus em primeiro lugar? Quantos de vocês têm amado Deus de todo o coração, alma, mente e força? Quantos, amados? Deus está querendo salvar cada um de vocês. Existe prova de amor maior que esse? Sacrificar seu filho para que você possa ter a vida. Imagina, todos mortos em seus delitos e pecados. Deus envia seu filho, sacrifica seu filho para que aquelas pessoas mortas, pecadores, podre, sujo, cachorro morto, possa ter vida por meio do sacrifício de Jesus. Mas o que vocês têm feito? Vocês têm desprezado o sacrifício de Cristo. E hoje Ele está enviando verdadeiros pregadores da palavra dEle para dizer para vocês: se arrependa enquanto é tempo. Por favor, se arrependa enquanto é tempo. Não pereça nos seus pecados. Louvor. Não trabalha. A mensagem é essa, amado. Aproveita hoje e se arrependa dos seus pecados. Crê no sacrifício de Cristo. Se humilha diante dele. Não importa se você está na rua. Não importa se você matou. Não importa se você roubou. Não importa o que você fez. Se você confessar seus pecados e crer, Ele vai te salvar. Ele vai te salvar. Uma vez um rapaz me falou assim: ô pregador, eu matei, roubei, eu fiz muito tipo de pecado. Você acha que Deus me perdoa? Eu falei: é lógico que Ele te perdoa, amado. Você só precisa crer e se arrepender. Ele falou: mas eu fiz muitas coisas, eu acho que Ele não vai me perdoar. Eu falei: se Ele perdoou o apóstolo Paulo, que era assassino de cristão, o que te faz pensar que Ele não vai te perdoar se você se arrepender? O próprio Satanás, ele coloca esse engano na mente da pessoa, para acreditar que não existe mais jeito para ele, que não existe mais solução para a sua vida, e que ele não pode encontrar salvação. Mas Deus está dizendo hoje, por meio de nós, que se você se arrepender e crer no sacrifício do seu Filho Jesus e confessar seus pecados, hoje mesmo você terá um encontro verdadeiro com Ele. Mas é muito importante, o mesmo Deus que amou o mundo, sacrificou seu Filho na cruz para que nós pudéssemos ter vida, é o mesmo Deus que vai dizer em João 3,36: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida, e a ira de Deus permanece sobre ele. Infelizmente essa é a verdade, amado. Se não tiver arrependimento, amém, se não crer no sacrifício de Cristo Jesus, a ira de Deus ainda permanece sobre nós. O único método, o único meio de aplacar a ira de Deus é por meio do arrependimento de pecado. Confessar seus pecados diante de Cristo, crer no sacrifício de Cristo e se humilhar diante dele para que possa encontrar a vida. Caso ao contrário, a ira de Deus permanece. E a ira de Deus é terrível. A ira de Deus é muito terrível. Não queira experimentar. Felizmente, tem muitas pessoas que pregam um falso evangelho. Um evangelho que fala tudo aquilo que você quer ouvir, mas não fala o que você precisa ouvir.
ele não é capaz de confrontar você e mostrar que a sua vida que você está vivendo é uma vida imunda diante de Deus. Infelizmente, muitas pessoas creem nesse evangelho, mas quando viemos pregar o evangelho do arrependimento, muitas pessoas desprezam. E o único meio de ter encontro verdadeiro com Deus é por meio do verdadeiro evangelho, crendo no sacrifício de Cristo, se humilhando diante de Deus e confessando os seus pecados. Espero que de alguma forma vocês que estão ouvindo essa mensagem possam refletir sobre isso. E hoje mesmo, não importa o lugar, se humilha diante de Deus e confessa seus pecados para que você possa ser salvo. Que Deus